1º de outubro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar com o livro de Mateus. Que livro incrível, né? Estamos no Novo Testamento, isso é muito bom. Sim. Nós vamos hoje ler de Mateus 10 ao capítulo 11. Vamos lá. Os 12 apóstolos. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Jesus envia esses 12 homens dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacolas, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa desta pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Perseguições e sofrimentos. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe de família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que os 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim.
espada em vez de paz. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que amam a mim, não merecem ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. As recompensas. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Capítulo 11. Os mensageiros de João Batista. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Jesus Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês vão ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava por vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas nas praças. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido suas roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogado no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim,
todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu queria falar sobre o capítulo 10, o título, né, dos primeiros 4 versículos, fala assim, os 12 apóstolos. E aí o versículo primeiro começa, Jesus chamou os seus 12 discípulos. E aí a palavra diz que ele lhes deu a autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Aí depois, no versículo 2 até o 4, a gente tem a lista, os nomes daqueles que foram chamados para serem discípulos. O nome daqueles que receberam unção, porque a autoridade significa que eles receberam a unção, a liberalidade, né, o empoderamento sobre o inferno, porque eles receberam autoridade para expulsar demônios. E falam curar doenças graves também, né? Para curar também. Isso, eles receberam autoridade para curar enfermidades, ou seja, doenças causadas por demônios. E eles também receberam autoridade para curar doenças graves, ou seja, males físicos. Ou seja, eles receberam autoridade, empoderamento. Aí vem a questão. Por que o capítulo 10, a gente sabe que a epígrafe, o título, é uma separação que é dada ao texto sagrado. Mas por que o título fala os 12 apóstolos? Por quê? Por quê? Responda-me, please. E o versículo 1 diz, Jesus chamou os seus 12 discípulos. Porque antes de serem apóstolos, eles foram? Discípulos. Mas aí, óbvio, isso é uma questão, né, óbvia, né? Aí a gente tem o nome dos 12. E nos 12 estavam Judas Iscariotes. Ou seja, ele recebeu o mesmo investimento, o mesmo empoderamento, a mesma missão, viveu as mesmas experiências. E aonde eu quero entrar? Não quero entrar na traição de Judas, não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar no fato de que muitas vezes é um questionamento que como pastores nós nos fazemos, e certamente é um questionamento que as pessoas fazem. Com certeza. Quando você vê alguém recebendo uma unção, fazendo a obra, muitas vezes exercendo um chamado, um ministério, fazendo isso, e muitas vezes com autoridade. Porque ele é dada, né? Isso. E de repente você vê essa pessoa, e isso acontece em todas as circunstâncias. Sempre aconteceu. Todas as denominações. Não é nada de conceito local que eu estou trazendo aqui. É geral. É geral. E aí, de repente, você vê essa pessoa desviar-se. A gente estava aqui, nós estamos gravando essa leitura aqui em Fortaleza, e nós estávamos conversando com o nosso anfitrião, e ele estava contando de uma pessoa da cidade do interior de Pernambuco. Sim, lembra que ele contou? De uma missionária que era tremendamente usada por Deus, e que abandonou o evangelho, né, apostatou da fé e terminou indo para o ocultismo. E aí vem aquela pergunta. Isso porque fazia obra, falava em nome de Deus e era muito usado Deus por operava Deus maravilhas, grandemente. exatamente. E realmente Deus se manifestava na vida dessa missionária, né? Aí é onde eu quero chegar. Por que o capítulo começa, os 12 apóstolos, e o versículo 1 diz, Jesus chamou os seus discípulos? Porque primeiro, Jesus nos revela o que ele tem lá na frente para as nossas vidas. Mas o fato dele estar nos mostrando o que ele tem para as nossas vidas lá na frente, não significa que nós não vamos ter que passar pelo processo de ser discípulo. De servir mesmo. E esse processo de ser discípulo inclui a provação da motivação e da inspiração. É o que aconteceu com Judas, né? Ele era um discípulo. Exatamente. Mas no final ele foi provado qual era a motivação dele. E estava contado para ser apóstolo. E ele andava com Jesus. E ele estava contado para ser um apóstolo. Ele ia ser um apóstolo, assim como Pedro foi, como Tiago foi, como Mateus foi, como Bartolomeu, Filipe e os demais foram. O plano de Deus era esse. Jesus com os seus discípulos. E Judas recebeu todo esse empoderamento.
Ele estendia a mão e as pessoas eram curadas. Ele estendia a mão e enfermidades causadas por espíritos malignos eram expulsas. Demônios eram expulsos através da vida de Judas. Ele viveu tudo isso. Mas no momento de romper, porque era o momento de romper. Ele mostrou para quem era ele de verdade. Ele negou a sua fé. Ele mostrou aonde estava o seu coração. Mas você não acredita? Eu acredito que ele acreditava em quem ele era. Ele Sim. fazia, por isso que acontecia. E ele acreditava que estava fazendo certo. Ele acreditava que estava fazendo certo. Ele fazia segundo o mandamento de Jesus. Eu creio que ele tinha esse prazer de estar com o mestre. Entendeu? Mas no final, na hora dele provar para ele mesmo o que ele preferia, o que ele queria, quem ele era, né? A gente fala assim, mas ele foi chamado para trair, Jesus tinha que ser traído, né? Mas ele poderia ter mudado a situação, provando para ele mesmo quem ele queria ser. E no momento de provar quem ele era realmente lá dentro, falou mais alto do que aquilo que ele queria ser. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Tem uma coisa muito importante aqui, que talvez você não esteja lembrando. Fale. Ele não errou no final. A Bíblia diz que naquela ocasião em que a mulher foi e derramou o guento sobre a cabeça de Jesus, ele já começou a dar sinais. Ele falou assim, pra que isso? Esse perfume podia ter sido vendido e os dinheiros poderiam ter sido dados aos pobres. Nossa, só que a Bíblia diz que não era essa a intenção dele, porque ele já estava tirando dinheiro do saquitel lá, né? Do saquitel. Exatamente. Então, quer dizer, são pequenos sinais que se mostram Judas. Sim. Sinais, tipo, de desrespeito, sinais de palavras, sinais de comportamental mesmo, até na sociedade, no seu trabalho, naquilo que a pessoa vive. Sim, né? sim. Isso generalizando, né? Sim. O meu intuito aqui dentro do que eu estou dizendo todos nós, Deus quando nos chama, ele aponta pra gente qual é o alvo que ele tem para nossa vida. Mas nós temos um processo para passar. E aí nós temos um caminho, né? para trilhar. E a gente precisa ter muito cuidado nesse caminho para a gente não perder o foco. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que significa pecado? Pecado significa perder o alvo, perder o foco. Você esquecer para que você foi chamado. E é isso que aconteceu com Judas. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele era um discípulo se preparando para ser um apóstolo de Cristo. E foi o que aconteceu com essa missionária nessa igreja. E o que acontece no mundo todo hoje. E o que acontece em muitas igrejas, com muitas pessoas. Eu vi isso muito acontecer ali nos Estados Unidos, em várias igrejas americanas. Né? Quantas coisas a gente viu acontecer, né? Inclusive na igreja onde eu estava. E isso é muito... olha, gente, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Nunca. Sempre vai ter situações nesta humanidade a qual Cristo veio, né? Pela qual ele veio, onde no momento de realmente explodir tudo no sentido de eu sou de Cristo, vou fazer, independente de mim. Você não acha também que aquilo lá de Judas encaixa muito nesse processo, nessas palavras que nós temos usado muito hoje, pelos pequenos sinais que ele deu, a gente percebe que era muito sobre o que ele pensava, né? Sim. Era muito sobre o que ele achava. Existe uma linha sobre a história de Judas, eu já assisti um filme sobre isso, aonde os defensores de Judas, né? Aqueles que tentam entender por que Judas fez isso. Sim. Acreditam que Judas era um articulador político. E que Judas, ao trair Usava Jesus... de politicagem. Não, Judas, ao trair Jesus, era como... Ele sabia quem Jesus era. Preste atenção nisso aqui. Tanto que depois é o que ele fez. Ele sabia quem Jesus era. Então, quando ele vende Jesus para os sacerdotes, é porque ele estava querendo provocar Jesus a se manifestar. Eu já vi essa linha de estudos. Como queria que Jesus se mostrasse. Olha, Jesus, eu sei quem você é. Mostra para eles. Mostra para eles, exato. Então, não foi uma intenção de todo ruim. Não foi boa, mas levou a ele para um caminho sem volta. Ele quis... essa linha, vamos entrar dentro dessa linha. Ele quis, como se quisesse trazer Jesus a estabelecer-se politicamente para trazer... Jesus, mostra quem tu és. Tanto que na ocasião em que Jesus, pouco antes dele estar sendo ascendido aos céus, capítulo 1 do livro de Atos, presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Os discípulos perguntam assim para Jesus, Senhor, quando vai ser o tempo, né, em que o teu reino será estabelecido, em que Israel será estabelecido, em que nós não seremos mais subjugados pelos romanos? Quando isso vai acontecer? Ou seja, todos eles queriam, né, que os judeus rompessem com aquele estado, né, de Roma estar os dominando. Então, quando Judas faz aquilo, acredita-se que o desejo de Judas era que Jesus viesse, quebrasse tudo e estabelecesse o seu reino e a sua justiça, favorecendo os judeus. Então, no intuito de acelerar, de antecipar o processo,
Judas, ele quebra princípios. Uma pergunta, o que Jesus responde quando ele fala do unguento? Que é derramado e que poderia ter vendido e dado dinheiro. Jesus fala assim, os pobres vós sempre tendes convosco, mas a mim não. Aí eu volto para aquilo, não era sobre Judas, era sobre Jesus. Era sobre Jesus. Entendeu? Jesus quis mostrar para ele ali, não, é sobre mim. Não é sobre as situações ao redor, não é sobre o valor do perfume. É sobre mim. E o que acontece muito hoje, a gente tem visto aí, né? Eu tenho aí 30 anos de crente, em Jesus Cristo. Então, assim, de crente eu sempre fui, né? Assim, de servidora, como é que fala a palavra? Discípulo? Discípulo, né? Apóstolo? De apóstolo de Cristo? Então, assim, a gente sempre vê isso, entendeu? As pessoas, no intuito de professar Jesus, porque amam a Jesus de verdade, querem agradar a Jesus, acabam passando em cima da verdadeira vontade de Jesus, que é sobre ele. Aí acaba sendo sobre o que eu penso, sobre o que eu padrões acho. De justiça. Aí acaba a nossa justiça própria, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que orar muito por esse lance de justiça, né? Justiça própria, de defesa. Eu tenho que orar muito. É humano isso. É humano, né? sabe? É humano, é muito normal. Mas o desequilíbrio disso nos tira do alvo. E o alvo nunca vai ser nada que acontece aqui na Terra. Ah, mas Jesus está ligado. Jesus está ligado a tudo. Só que mesmo que aconteça, é sempre sobre Jesus. O que aconteceu com Judas é que ele perdeu essa verdade. Ele quis estabelecer um reino por força e por violência. Exatamente. E não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo. Que Tinha Deus muito abençoe mais sua palavras, vida. vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais amanhã em Mateus, do capítulo 12 ao 13.